Esses dias eu me peguei muito incomodada, muito chateada com a forma que eu estava usando as minhas horas, a forma que eu estava vivendo o meu dia. E eu decidi compartilhar isso com você agora, porque você pode se identificar com os meus erros, né? E caso isso ocorra, você já vai sair do vídeo sabendo como reverter a situação, porque eu vou te contar o que que eu fiz para mudar o cenário. Então, é aquele ditado, né? Aprenda com os erros dos outros. Não sei se o ditado é esse, mas você entendeu a mensagem. E eu espero que de fato você aprenda com os meus, tá? Eu quero começar reforçando que é muito, muito bom que você tenha um propósito. Primeiro, porque ele funciona, né, como uma bússola, então ele te ajuda a se encontrar todas as vezes em que você está prestes a se perder. Isso é muito bom. E aí, por conta de ter certeza do meu propósito, eu percebi alguns sinais e você percebe. E é como se o alerta estivesse tocando, né, e me forçando a direcionar a minha atenção para o meu dia a dia, principalmente para minha manhã. E aí eu comecei a perceber que eu estava acordando todos os dias mais tarde do que eu havia me proposto, porque no dia anterior eu não estava cumprindo algumas tarefas, né, no tempo hábil para que eu pudesse dormir cedo. Então eu dormia tarde, consequentemente, acordava tarde. Então, eu já levantava com uma sensação de estar atrasada. E eu não sei se você se sente assim hoje, né? Porque essa sensação é realmente muito real. Você acorda e você sente que você ficou para trás. E o resultado disso é você começar o seu dia ansiosa, desesperada, com pressa. Você fica com medo de não conseguir cumprir as tarefas do seu dia. Então, esse foi o meu primeiro alerta. O outro que eu percebi é que eu já estava acordando, pegando o celular. Então, eu já acordava, colocava a mão ali no telefone, e em poucos minutos eu já estava ali, pouco tempo depois de abrir os olhos, digamos assim, eu já estava imersa no mundo digital. Então, a gente já sabe como funciona. É uma enxurrada de informações, de estímulos o tempo todo. E eu não estava dando tempo para minha mente despertar. Eu não estava me dando a chance de entender como eu tinha acordado naquele dia. Eu digo emocionalmente, mentalmente, sabe? Eu estava abafando isso com um scroll infinito. Então, em meio às notícias, aos e-mails, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que só aumenta o ruído interno, né? E isso só fazia com que eu perdesse mais tempo da minha manhã. E claro, com isso, a minha manhã se tornou extremamente curta. Então, se você está com essa sensação de que a sua manhã está voando ou que o dia está passando muito rápido, continua aqui no vídeo que você vai entender o que pode estar acontecendo e como resolver isso, tá? E o que eu precisei fazer para compensar essa manhã curta? Eu comecei a cortar tarefas, só que não qualquer tarefas. Eu comecei a eliminar tarefas que são essenciais. E eu digo essenciais porque lá atrás foram justamente elas que me ajudaram a sair de uma vida sedentária, de uma vida sem sentido, de sair do modo sobrevivência. Então hoje eu sei que elas realmente são essenciais, que eu não posso abrir mão delas. E a gente tem que entender que o propósito, além de ser essa bússola, né, a gente tem que enxergar ele como um alerta. Então, quando toca, a gente realmente precisa dar atenção às coisas que a gente está fazendo, porque se ele está tocando, muito possivelmente a gente está saindo do caminho. A gente está deixando de lado o que realmente importa. Ele mostra quando a gente está saindo da rota. E aí, nesses dias mais corridos, eu notei eu percebi uma coisa extremamente importante e que às vezes pode passar despercebido pra gente. A primeira coisa que a gente costuma cortar da lista de prioridades é justamente o autocuidado.
é justamente o autocuidado. Tudo, absolutamente tudo passa a ser prioridade. Trabalho, os outros, menos nós mesmos. Então a gente abre mão dos nossos momentos. E o pior é que a gente faz isso sem peso nenhum na consciência, né? Diferente de quando alguém te pede alguma coisa e você diz não para essa pessoa, você começa a se sentir mal. Mas quantos nãos dizemos para nós mesmos sem culpa e sem remorso? A gente simplesmente vai se deixando de lado. A gente se deixa para depois, a gente se deixa para quando der tempo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aí, olha a importância de você ter o seu momento de reflexão, de observação, porque eu comecei a me atentar aos detalhes e eu percebi o seguinte: além de acordar mais tarde, dormir mais tarde, né? Pegar o telefone nos primeiros minutos do dia, eu também estava diminuindo a quantidade de exercícios na semana. E por quê? Porque o dia parecia curto demais e eu precisava escolher o que ia ficar e o que ia sair da lista. E como eu falei, o que sai é sempre o autocuidado. E o meu não foi diferente. Então esse foi mais um alerta. Porque quando eu corto o exercício, que é um cuidado, né, com o meu corpo, com a minha mente, enfim, quando eu corto a pausa, por exemplo, da reflexão, eu não estou só tirando uma tarefa da agenda. Eu estou tirando justamente o que me sustenta de verdade, é a base. O que me mantém presente, o que me faz ser intencional, o que fortalece o meu propósito, justamente o que me trouxe até aqui, né? O que transformou a minha vida, eu estava deixando de lado. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Talvez você já tenha aberto mão desses momentos, aberto mão de você sem nem perceber. Porque eu já fui engolido pela rotina, pelos afazeres, pelas pressões do dia a dia. Você acabou se deixando de lado sem perceber. Agora eu quero compartilhar com você, já se você se identificou, né, até aqui, eu espero que você continue para você conseguir também, assim como eu, mudar o cenário, a voltar para a trilha, né? Já que você estava se afastando do teu objetivo, da rota, eu vou mostrar como você volta. Então, eu fiz 5 mudanças bem simples, mas que fizeram total diferença na minha vida física, mental e emocional. E eu quero que essa mudança aconteça com você também. E pode te ajudar nesse reencontro com você mesmo. Então vamos lá. A primeira coisa foi nada mais, nada menos, né? Um pouco óbvio, que foi acordar mais cedo. Então, assim, o despertador tocou, meu amigo, levanta. Sem mimimi, sem enrolação, nada de só mais 5 minutinhos. Eu mesma caí nesse erro de apertar o botão soneca várias vezes e, acredite, não tem como dar certo isso. Você já começa o dia perdendo para você mesmo. A segunda mudança foi não mexer no celular logo que acorda. Quanto mais você puder adiar esse momento de pegar, né, de ficar na tela, melhor. Então, levanta com calma, sem aquela enxurrada de notificações, de notícias, de pressões, comparações. Então, você acorda de manhã, você pega o telefone, você vê um story, você vê um feed de alguém, você já começa, mas por que essa pessoa tá aqui, por exemplo? Por que essa pessoa tá viajando e eu tenho que acordar agora para ir trabalhar? E começa aquela coisa ruminando na tua cabeça. Então, não vale a pena. No início da manhã, tudo isso só vai sugar a tua energia. Então, esquece o celular, pelo menos no comecinho do dia, e isso já vai fazer muita diferença. A terceira coisa foi colocar uma atividade logo cedo. Aqui já entra um link com a primeira mudança, porque se você não acordar mais cedo, não tem como você encaixar novas tarefas, novas rotinas no seu dia. E por favor, vou falar bem pertinho aqui agora para você me ouvir. Por favor, não me diga que você não tem tempo. Porque pensa aqui comigo, se você tem tempo para ficar, para passar meia hora no celular assim que você acorda, então você tem tempo. Se você vai lá nas configurações do teu celular e vê quanto tempo você passa mexendo nele,
e às vezes aparece lá 3 horas, 4 horas, você pode muito bem pegar essas horas que você está passando, que você está perdendo, que você está desperdiçando, para fazer coisas que edifiquem a tua vida, que te impulsionam a ser melhor, entende? Então, você tem tempo. Você só não está se priorizando, tá? No meu caso, eu voltei a fazer algo que eu amo e que faz toda a diferença no meu dia, assim, que é caminhar ao ar. Gente, às vezes trava aqui, né? Principalmente por causa do aparelho, mas vamos lá. E aí eu comecei a caminhar de manhã e eu voltei a priorizar esse momento. Eu caminho por volta de 5 quilômetros, mais ou menos. Mas eu sei que nem todo mundo consegue colocar uma caminhada longa, assim, né? Logo cedo. Que nem é longa para muita gente, mas enfim. E tá tudo bem, porque o que importa é você movimentar o corpo. Então pode ser yoga, pode ser um alongamento, pode ser exercícios de curta duração. Vai no YouTube que você vai encontrar, você já tá no YouTube, né? Então depois você procura exercícios, tem um exercício chamado AeroHit. Eu já falei em outro vídeo que ele foi um dos elementos que me ajudou a emagrecer mais de 10 quilos. Então, são exercícios ali com menos de 30 minutos. Então, você faz rapidinho. Tem de 10, 15 minutos e você faz na sala da sua casa. O que importa é você despertar o corpo junto com a mente. E lembra disso, na maioria das vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. E aqui tem um ponto muito, muito importante, que é o seguinte: se você optar por caminhar, eu quero te dar um conselho agora. Deixe os fones de ouvido em casa. Mas por quê? Porque se estamos falando de autocuidado, você precisa se ouvir mais. Você não precisa de mais estímulos. Então não vá caminhar ou correr, enfim, ouvindo um podcast, uma aula ou música. Leve com você a sua própria companhia. Isso faz uma diferença gigantesca. No silêncio, você vai conseguir se ouvir, você vai conseguir se enxergar, você vai conseguir olhar para dentro. Então, é um momento de reflexão muito importante, um momento de autocuidado de verdade. É você se dar atenção plena. Quando você faz isso, você começa a perceber o que realmente tem ocupado a tua mente. Quais são os pensamentos que mais surgem? E às vezes, muitas das vezes, são coisas que você nem imaginava e que você percebe que você precisa dar uma atenção maior. Simplesmente porque antes você nunca se dava a chance de se ouvir. Então agora você começa a entender mais sobre você mesma. E acredite, tá? Aí mora um perigo muito grande, porque como a rotina é puxada, ela é corrida, a gente pula de estímulo em estímulo o tempo todo, a gente para de se ouvir. E deixar de se escutar, né, não se ouvir, é um risco muito grande. Pode levar a grandes desastres, principalmente na nossa saúde psicológica. Então vamos para a quarta mudança. A quarta mudança foi voltar para as minhas morning pages. O que é isso? Que raios é isso? Nada complicado, tá? São as páginas da manhã. Então funciona assim: você vai pegar um caderno e você vai escrever 3 páginas todos os dias. Eu deixei até meu caderninho aqui, deixa eu ver se vai aparecer para você, peraí. Ó, opa, aqui. Tá vendo esse caderninho aqui? Ele mais ou menos do tamanho da minha mão, olha. Peraí. Aqui, ó. Mais ou menos do tamanho da minha mão. Não precisa ser um cadernão grandão, não. Porque como você precisa escrever 3 páginas, então pode ser um caderninho assim, tá? Um caderninho desse tamanho aqui. Aí você vai escrever, então, 3 páginas todo dia. E é do jeito que vier mesmo na tua cabeça, tá? Sem julgamento, sem regras, sem pressão. Você pode escrever o que tá pensando, você pode escrever o que tá sentindo, você pode escrever o que você precisa planejar. E se naquele momento, porque pode acontecer de você não estar pensando em nada, ou não conseguir colocar nada pra fora, você vai escrever assim também. Você vai escrever, olha, nesse momento não estou pensando em nada. E uma outra maneira também é você se localizar na página. Para começar, caso você acorde num dia que você esteja sem criatividade nenhuma, sem pensamento nenhum, você vai começar se localizando. Então, a partir disso, as ideias vão começar a surgir, você vai ver só. Então, você pode começar simples, tipo assim, ó, descrevendo um momento. Hoje é dia tal, estou sentada na cadeira tal, da forma tal, olhando para as árvores, não sei, ouvindo o canto dos pássaros, estou sentindo calor ou estou sentindo frio. Quando você perceber, você já ficou tão imersa ali naquele momento, né, de se localizar,
que você já escreveu as 3 páginas. E a sensação depois é indescritível. Você sai leve de verdade, com uma paz interior, assim, enorme, tá? E com uma motivação de viver o teu dia muito, muito grande. O ideal, é claro, é fazer de manhã. Mas, se não der, faz em outro horário do dia, sei lá, na hora do teu almoço, no trabalho. O importante é escrever, todos os dias. Porque escrever, a gente sabe que tem muitos benefícios, né? Emocionais, intelectuais, enfim. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai me agradecer depois. A última mudança, e não menos importante, foi reservar um tempo para leitura. Eu nem preciso listar todos os benefícios da leitura, né? São tantos aqui que eu ficaria horas falando. Eu até gravei, vou deixar aqui no izinho, olha. Clica aqui depois para você assistir uma aula completa sobre isso, com mais de 1 hora, se eu não me engano, mostrando passo a passo como criar o hábito da leitura. Eu vou deixar o link aqui no izinho para você assistir depois, tá bom? Mas termina esse aqui primeiro. O que eu quero reforçar aqui é que a leitura, ela precisa também fazer parte desse autocuidado, é o seu momento. No meu caso, é um momento que eu não abro mão. Eu gosto de pegar o meu livro, de ficar sozinha, de pegar o meu café. Eu gosto de ficar imersa nas páginas. É o meu momento também, tá? Eu tiro todas as distrações. É um momento presente. É um momento que me traz. Eu tô presente de verdade. E se você puder, experimente ler de manhã, né? Quando a mente não tá cansada ainda, você acaba aproveitando muito mais. É incrível como simples hábitos podem mudar a tua vida e o teu dia inteiro. Aí agora você deve estar se perguntando, Thaís, como que eu faço tudo isso pela manhã? E a resposta é muito simples. Você precisa se organizar. Então, primeiro você se pergunta, que horas eu acordo normalmente? E depois, que horas eu precisaria acordar para ter pelo menos 1 hora só para mim? Se hoje você acorda às 7, você começa a acordar às 6. Se você acorda às 6, você começa a acordar às 5. Então, você pode fazer 20 minutos de exercício, 20 minutos de escrita, 20 minutos de leitura. Ou então, ajusta os tempos. Diminui um pouco em um, aumenta em outro, do jeito que fizer mais sentido para você. Mas se organiza. Você quer realmente mudar os seus dias? Você quer mudar a sua vida? Você quer sentir resultados de progressão daqui 3 meses? Então faça isso. Você tem que ter isso como objetivo. Você tem que fazer acontecer. Porque no fim de tudo só depende de você. Não depende de mim, não depende de ninguém. Depende de você. Esses hábitos que eu mencionei, eles podem parecer simples demais, né? Mas foi com eles que eu transformei a minha vida. Eu transformei os meus dias. Porque não é só sobre acordar cedo, ler, escrever, enfim. É sobre você escolher todos os dias começar a sua manhã do jeito certo. Com intencionalidade, com presença. A gente sabe que o tempo, ele é o nosso bem mais valioso, né? É o bem mais valioso que a gente tem. E quando a gente começa a cuidar do nosso dia, quando a gente começa a ser intencional em tudo que a gente faz, a gente está cuidando daquilo que tem de mais precioso, de mais valor, que é a nossa vida. Então, daqui a 3 meses, se você colocar em prática o que eu compartilhei aqui hoje, eu tenho certeza que você colherá muitos frutos, ótimos resultados, tá? E para dar continuidade ainda a essa tua jornada de busca de intencionalidade, propósito, eu vou deixar aqui no card a playlist Despertar. E aí ela pode ser esse empurrãozinho que você precisa, né, para viver com mais intencionalidade e mais propósito. Lembre-se que viver com propósito é ter algo que guie cada dia, cada tarefa, tudo que você vai fazer, você vai ser guiado por ele. Então você vai sentir quando estiver saindo da trilha ou não. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau.